E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz e a gente vai hoje então para mais um vídeo aí sobre temas de redação, tá legal galera? E esse tema tá bastante em evidência aí, tá todo mundo comentando, espero que vocês gostem, vamos fazer um bate-papo bacana aí sobre temas de redação e esse tema eu geralmente trabalho com meus alunos, beleza? Então acompanha o vídeo aí, roda a vinheta. Então gente, como a gente comentou ali no início, esse é um vídeo sobre alguns temas de redação, na verdade são dois, né? Que eu sempre trabalho com meus alunos, que está muito em evidência aí na sociedade contemporânea atual. E eu trouxe aí para debater com vocês. Então vocês estão vendo aqui do lado, o professor Rodrigo Bartz, sou eu. Temas de redação, beleza? Então vamos aos temas e vamos aos comentários. Vou passar aqui, ó, para vocês acompanhar aqui do lado. Falta de diálogo na sociedade contemporânea, cara. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre dois temas, que são falta de diálogo na sociedade contemporânea e as suas duas consequências, que é o linchamento virtual e que é a cultura do cancelamento, tá legal? Então vamos ver essa pesquisa aqui. Olha só, pesquisadores quiseram saber se vale a pena conversar com quem tem visões políticas diferentes. 32% dos brasileiros que participaram acham que não vale a pena. Então, olha só, a pesquisa diz 32%, que é, na verdade, um alto número, né? Mais de 30% da população acredita que não vale a pena conversar com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Isso é um número bem expressivo, olha só. Os pesquisadores quiseram saber se vale a pena conversar com quem tem visões políticas diferentes. 32% dos brasileiros que participaram acham que não vale a pena. Só na Índia e na África do Sul as pessoas estão ainda mais fechadas do que os brasileiros. Nos outros países, incluindo Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, as pessoas estão mais dispostas a conversar com quem tem visões diferentes. Então olha que bacana, o Brasil, junto com a Índia e a África do Sul, são os países que menos acreditam que conversar com pessoas que têm ideias diferentes das nossas vale a pena. Cara, isso é bem interessante, tá? E que explica um pouco esse fenômeno também. Vou passar aqui, estão acompanhando aqui. Essa pesquisa, na verdade, foi do G1, tá? O Jornal Nacional fez essa pesquisa e, claro, depois foi veiculado pelo site da empresa, que é o g1.globo.com/Jornal Nacional. Isso foi lá em 2019, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá no G1, fiquem bem à vontade. Então, olha só, uma outra pesquisa feita apenas no Brasil tratou do diálogo sobre machismo e feminino entre pessoas com opiniões diferentes. Partiu dessa questão para classificar o comportamento dos brasileiros. 15% dos brasileiros foram classificados como construtores de pontes. 35% entre muros preferem nem conversar com alguém diferente e 50% dos entrevistados estão em trânsito, às vezes mais aberto a conversar com quem pensa diferente, outras vezes menos. Então olha que bacana, cara. 35% tá ali entre muros e acha, na verdade, que não precisa, acha melhor não conversar com quem tem opinião diferente. 15% são construtores de pontes, ou seja, 15%, é um percentual bem pequeno, acha que vale a pena sim conversar. A gente tem que construir ponte e dialogar, argumentar. A sociedade contemporânea parece que esqueceu a sua capacidade inata de argumentar e de contra-argumentar. E 50% dos entrevistados estão no meio do caminho ali. Às vezes acham que vale a pena, às vezes acham que não vale a pena, beleza, gente? Então isso explica um pouco dessa questão desses embates na rede social, tá legal? Vou passar aqui para vocês. E isso vocês estão acompanhando aqui do ladinho, ó. Cultura do cancelamento, gente. Isso tá uma discussão muito grande, sempre teve, tá? Não é de agora, mas agora com o Big Brother isso aumentou muito. Então o que é a cultura do cancelamento, ó? O movimento, hoje conhecido como cultura do cancelamento, começou há alguns anos, como uma forma de chamar atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Então, na verdade, o cancelamento ele surge assim, como uma maneira de cobrar as pessoas sobre os seus posicionamentos, sejam eles falas equivocadas, sejam eles ações equivocadas. Então, a cultura de cancelar é, na verdade, uma cultura
que ela tem um intuito lá na sua criação, que é um intuito bacana, de cobrar, né, de amplificar a voz de grupos oprimidos em relação a vários aspectos e vários assuntos presentes na sociedade como um todo, tá legal? Então isso é só um resumão que a gente tá fazendo aqui para vocês. Vou passar aqui para vocês, ó. E isso vocês estão vendo aqui do lado, ó. O cancelamento é diferente da trollagem típica de internet, eventualmente com insultos coordenados, frequente em disputas de opinião entre usuários das redes. O cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Então, gente, o que acontece? O cancelamento, como está colocado aqui no início, ele é o que, na verdade? Ele é um ataque à pessoa que está sendo cancelada no momento. A gente está vendo muito isso agora em função do Big Brother, né? As pessoas, elas são canceladas e elas são atacadas nas redes. E o que acontece? Essas pessoas acabam perdendo emprego, perdendo, na verdade, empresas que patrocinavam ela, que ela fazia publicidade e assim sucessivamente, tá? Então ele ameaça a pessoa, mas é um cancelamento na rede social. É um embate com comentários, perseguição da pessoa na rede social, tá? Então olha só, vou trazer uma opinião aqui de uma autoridade que é uma colunista e feminista, que é a Stephanie Ribeiro. Ela diz assim, ó: os efeitos da cultura do cancelamento, no entanto, não são, em geral, menos efetivo do que os canceladores poderiam desejar. São, em geral, desculpa. E do que os cancelados costumam alertar. O que ela está dizendo? Esses são, em geral, menos efetivos, porque, na verdade, a gente tem vários exemplos de pessoas que são canceladas durante um dia, durante uma semana, durante um mês, e logo depois esse cancelamento ele é esquecido. Essa pressão social, ou a pressão da rede social, ela para. Ela acaba sendo esquecida. E ela complementa dizendo o seguinte, ó: às vezes é uma forma até meio rasa de lidar com questões que são estruturalmente muito complexas. Não vejo impactos muito reais em relação a manifestações virtuais que confrontam comportamentos ou falas. Então ela complementa dizendo que ela não vê impactos muito reais. No sentido do quê, gente? No sentido de que, por exemplo, teve um jornalista que fez um comentário extremamente preconceituoso e racista no intervalo de um jornal que ele apresentava, e um dos funcionários gravou um vídeo e esse vídeo acabou parando na rede social. O que aconteceu? Esse comunicador, esse apresentador, esse jornalista, ele sofreu um cancelamento. Ele foi cancelado, ele perdeu o emprego na emissora, mas logo depois ele foi contratado por outra emissora. Então, na verdade, é isso que a Stephanie Ribeiro está falando aqui. Ela está dizendo no sentido de que os impactos, essas questões, elas são rasas, é uma forma rasa de lidar, de tu ir lá e atacar a pessoa, de tu fazer comentários na rede social da pessoa e assim sucessivamente. E muitas vezes esse cancelamento ele dura muito pouco, sabe? É mais uma mania, segundo a Stephanie Ribeiro, tá? Vou passar aqui para vocês. Olha só o que diz agora que vocês estão acompanhando aqui do lado. Isso aqui foi uma matéria que saiu na Carta Capital, tá? Que é cartacapital.com.br/sociedade/cancelamento nas redes sociais, tá? Então o que o Christian Dunker ele fala, tá? O Christian Dunker é um cara que é um psicanalista extremamente famoso, ele é professor de psicologia da Universidade de São Paulo, da USP, ele é uma das autoridades no assunto entre essa questão social, tá? Nesses embates sociais. O que ele diz, tá? Há que se distinguir o cancelamento, ato político e estrategicamente bem posto, do cancelamento autocrático, que produz a sensação de moralismo. Toda vez que cancelo simplesmente porque eu não faria assim, pressupondo que o outro deveria agir exatamente como eu ajo, eu estou indo contra a inclusão, a universalização do diálogo. E ainda mais grave, ao me retirar do debate, o cancelado pode se beneficiar e criar um ambiente ainda mais tóxico, machista, violento e, portanto, a coerência identitária do seu grupo, o que seria péssimo. Ou seja, o que o Christian Dunker ele está falando aqui? Ele está dizendo, olha só, gente, quando eu faço do cancelamento um ato político bem posto, né, é legal, porque aí eu tô cobrando alguém pelo seu posicionamento que eu acho que tá equivocado. Agora, quando o meu objetivo é apontar o dedo,
aí eu cometo um equívoco. Por quê? Porque essa pessoa que discorda de mim, segundo o Christian Dunker, o psicanalista, tá? Ele vai dizer o seguinte, que o cara ele vai se sentir tão oprimido, com tanta raiva dessa cobrança que foi simplesmente autocrática, que ele vai acabar, na verdade, se juntando à bolha dele e se tornando ainda mais tóxico no sentido do discurso. Ele vai dizer, olha, eu quero distância dessa pessoa que discorda de mim pela maneira como ela me tratou ou pela maneira como ela tentou me ensinar. Beleza, galera? Então é isso que o Christian Dunker fala. E, de certa forma, eu concordo, tá? Porque apontar o dedo e dizer, ele está errado, ele errou, é muito fácil. Agora, o melhor mesmo é a gente tentar entender o porquê que essa pessoa errou e tentar ensiná-la ela dessa forma, tá legal? Isso é o cancelamento. Vou passar aqui pra você. Tá aparecendo pra vocês. Agora, gente, nós vamos entrar num assunto bem polêmico e em relação ao que acontece muito na sociedade contemporânea, que é o linchamento virtual, cara. Então, olha só, o linchamento virtual, até coloco aqui pra vocês uma bibliografia que é do José Martins de Souza, que é um sociólogo, também professor da USP, tá? Ele faz um livro, na verdade, que a obra dele se chama Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil, que ele vai falar sobre exatamente o que é o linchamento virtual, ou seja, pega alguém como bode expiatório e acaba com a vida dessa pessoa. É diferente do cancelamento. Então, olha só, o linchamento virtual ele tem um grande risco e ele é muito perigoso porque muitas vezes ele extrapola a rede social. E aí o que acontece? Acontece um linchamento real, na vida real. E essa pessoa que anteriormente foi apenas cancelada, ela é linchada, ela é acabada, a família dela é ameaçada, ela às vezes já ocorreram casos dela sofrer, na verdade, ataques físicos, violência física nas ruas, e isso, gente, é inadmissível, tá? Indiferente do jogo que ele tava agora, nós estamos na época do BBB, indiferente da atitude que o cancelado teve, e já existiram casos de pessoas que foram assassinadas em virtude de linchamentos virtuais por comentários equivocados e falaciosos, de vizinho que não gosta de uma vizinha, inventa uma mentira e os vizinhos revoltados com aquela mentira acabam matando essa pessoa, tá? Já aconteceu também casos de rede social de grandes influenciadores que acabaram sendo tão atacados que ultrapassa o cancelamento e essas pessoas acabaram tirando a própria vida e se suicidando, tá legal, gente? Então esse é o linchamento. Passando aqui pra vocês, de novo eu trago uma autoridade para falar que também está nesse editorial do Carta Capital, tá? Que é sobre esse texto que ficou legal, a reportagem que eles fizeram sobre a cultura do cancelamento, que é da Cristina Cipriano, que é uma psicanalista e doutora em sociologia. Então ela fala o seguinte, ó, para nós entender bem e resumir. Enquanto o cancelamento diz respeito à demarcação de limites e desautorização, o linchamento virtual dá um passo em direção à destruição e aniquilação do indivíduo. Então entenderam, gente? Por quê? Porque ocorre o seguinte, o cara tá cancelando alguém, beleza, o cara teve uma atitude errada no Big Brother, por exemplo. Tá bom, cancelamos ele, cobramos ele. Agora, o linchamento é quando as pessoas elas não se sentem saciadas em cancelar alguém e elas acabam fazendo um linchamento virtual, comentando nas postagens dessa pessoa, fazendo comentários racistas e até piores do que essa pessoa foi, fazendo comentários homofóbicos, xenofóbicos. De certa forma, essas pessoas, o que elas querem? Quando ultrapassa esse teor entre cancelamento e linchamento virtual, elas querem que a pessoa seja acabada, que a pessoa ela fique triste. Rever os erros não quer dizer que a pessoa triste ou desaparecer da rede social, que ela está revendo os erros. Muitas vezes ela aprende fazendo um tom de que está aprendendo com postagem. Então qual é o papel? É tentar entender. Agora, o linchamento virtual é quando a pessoa ela não é perdoada. Por qualquer atitude dela, ela é julgada a partir desse momento, principalmente nas redes sociais. Então, gente, eu trago aqui no final, vocês estão vendo aqui no slide, Big Brother, pay-per-view, espaço biográfico e jogo de cena. O que é isso, cara? Big Brother, porque a gente tá falando do Big Brother. E não tem como não falar, tá? Eu assisto Big Brother porque eu acho interessante, eu acho uma maneira interessante de estudar as pessoas. Eu particularmente estudo os espaços biográficos, os processos biográficos há bastante tempo e eu acho legal ali ver as pessoas tentando colocar esses relatos seus biográficos e se transformar numa celebridade, tá?
E a gente não pode esquecer, cara, que o próprio nome, pay-per-view, cara, o que que significa? Pague por exibição, ou seja, cara, pague pelo show. Então, na verdade, dificilmente a gente vai ter a percepção concreta se aquelas pessoas ali, elas estão agindo de forma natural, se elas são elas mesmas, ou se elas são personagens construídos dentro de um jogo, porque tu está pagando pela exibição, tu está pagando pelo show. Isso é um show. Muitas vezes ela pode ter um entre-meio entre esse personagem da vida real e esse personagem que está dentro desse show, pode, mas ali a gente está num show de Truman e as pessoas sabem que eles estão no Show de Truman, que é um filme, gente, quem não sabe o que é Show de Truman, é um filme que surgiu há bastante tempo, mas eu aconselho vocês olharem, que explica um pouco essa questão. É um filme bastante crítico, tá? Que nem ele imaginava o sucesso que ele faria e como ele seria visionário para os tempos atuais, tá legal? Então a gente tem que saber mediar. Ah, mas é a pessoa ou não é? Por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, a gente sempre teve essa necessidade de expor a nossa vida pessoal, seja no sentido de memórias, seja no sentido de autobiografias, seja no sentido de diários. Por que os diários, por exemplo, quando são transformados em livros, eles vendem tanto? Justamente por isso, pela vontade da sociedade em saber os entremeios da vida alheia. Para isso, cara, eu trouxe para vocês aqui, para mostrar para vocês, um livro que é esse aqui, ó, que é Espaço Biográfico, o Dilema da Subjetividade Contemporânea, que está aparecendo aqui do lado para vocês, que é de uma pesquisadora argentina chamada Leonor Arfuc. O que a Leonor Arfuc vai fazer nessa obra? Ela vai, na verdade, falar um pouco sobre essa história desse espaço biográfico, né? Sobre a autobiografia, sobre os relatos biográficos e as biografias que fazem tanto sucesso hoje, para chegar no reality show e explicar que uma das conclusões dessa sociedade contemporânea são os reality shows como Big Brother, por exemplo, tá? E aqui no final vocês estão vendo Jogo de Cena, né? O que é o Jogo de Cena, cara? Ele é um documentário lá de 2007 de um excelente cineasta brasileiro chamado Eduardo Coutinho, cara. O que o Jogo de Cena ele vai fazer? O Jogo de Cena, o Eduardo Coutinho, ele joga com essa questão entre o que é cena e o que é realidade. Então ele traz atrizes, ele traz pessoas desconhecidas para contar a sua história e mistura elas. Uma câmera, um monólogo entre personagem e, às vezes, o cineasta, ele intervém no diálogo. E o que talvez ele está dizendo com isso? Que ninguém é a mesma pessoa quando está sendo filmada. Ninguém é a mesma pessoa na frente de uma câmera ou na frente de várias câmeras. E então, gente, eu deixo para vocês aqui essas referências bibliográficas para vocês darem uma olhada. O livro da Leonor Arfuc é um pouco mais complexo, tá? Porque é teoria. E o Jogo de Cena é um documentário. Se vocês não quiserem assistir todo, assistindo alguma coisa já vai ajudar vocês a escreverem 2 temas de redação que são muito bacanas, que é o linchamento virtual na sociedade contemporânea e a cultura do cancelamento na sociedade atual. Beleza, gente? Espero ter contribuído para o repertório de vocês, que são 2 temas muito em voga hoje, muito bacana, e espero que tenham gostado, tá legal? Tamo junto, até a próxima, grande abraço!